Você já se perguntou por quê, mesmo depois de tudo o que vocês viveram, ele parece simplesmente seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Como se o seu valor fosse algo descartável, como se os sentimentos que você ofereceu fossem invisíveis? Talvez você tenha tentado conversar. Talvez tenha se calado, na esperança de que o silêncio falasse por você. Mas o silêncio dele pesa, não é? E no fundo, o que você quer não é apenas que ele volte. É que ele sinta, que ele perceba o que perdeu, que ele sinta sua falta de verdade. E se eu te dissesse que existe uma chave psicológica profundamente enraizada nos estudos de Carl Jung, capaz de acionar exatamente isso na mente de um homem, uma sequência de 3 palavras que, se ditas com consciência, despertam nele uma inquietação inconsciente, um chamado interno que ele não sabe explicar, mas sente com força. Não se trata de manipulação barata, e sim de entender as estruturas profundas do desejo, da sombra e do inconsciente masculino. E neste vídeo eu vou te revelar essas 3 palavras e, mais importante ainda, por que elas funcionam. Então, se você está pronta para mergulhar nas camadas mais ocultas da psique masculina e entender como provocar um reencontro não apenas físico, mas simbólico, emocional e arquetípico, assista até o fim. Porque hoje você vai aprender algo que muda tudo. Você já sentiu que existe uma conexão invisível entre você e alguém? Algo que vai além da lógica, da presença física, das mensagens trocadas ou do tempo passado juntos? Como se mesmo longe vocês ainda compartilhassem uma energia misteriosa, uma espécie de cordão invisível que teima em não se romper. Isso não é ilusão nem carência. Carl Jung chamou isso de inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique humana onde todos estamos conectados por símbolos e arquétipos ancestrais. É como se a alma humana falasse uma linguagem secreta, anterior às palavras, feita de imagens e sentimentos que atravessam culturas, gerações e histórias pessoais. E é essa força, quase mágica, que atua silenciosamente nos bastidores dos nossos relacionamentos mais intensos. Quando você pensa nele, não é só uma lembrança que vem, é uma ativação, porque sem perceber, você está acessando símbolos que tocam o inconsciente dele também. Isso acontece porque dentro de cada pessoa existe um campo simbólico que responde a certos estímulos, palavras, gestos, silêncios, olhares, como se fossem botões escondidos. E é aí que o arquétipo do amante entra em cena. Jung identificou que dentro de todos nós habita essa energia do amante, uma força psíquica que anseia por união, por paixão, por completude. Quando esse arquétipo é ativado, ele domina os pensamentos, guia os impulsos, reativa memórias e cria uma urgência interior irresistível. Mas essa ativação não é algo que você consegue com insistência, cobranças ou presença constante. Pelo contrário, o arquétipo do amante se acende com o mistério, com a evocação simbólica de algo que falta. 3 palavras bem escolhidas, por exemplo, podem ser como chaves antigas, abrindo portas no inconsciente dele que ele nem sabia que existiam. Essas palavras, quando ditas com intenção e presença, não funcionam pela lógica. Funcionam porque ressoam com imagens profundas armazenadas dentro dele. É como se, ao ouvi-las, uma parte esquecida da psique masculina despertasse, e com ela viesse o impulso de buscar, de reconectar, de voltar. Agora, você pode estar se perguntando, que palavras são essas e como saber se elas realmente funcionam para ele e não apenas em teoria? A resposta está na forma como essas palavras se alinham com os arquétipos que ele carrega. Homens que se afastam, que somem ou esfriam, muitas vezes estão em conflito entre o arquétipo do herói, que busca independência, conquista, força, e o do amante, que quer entrega, fusão, intimidade. Quando você toca o arquétipo certo, ele sente.
Não com o ego, mas com o corpo, com o coração acelerando sem razão, com a vontade de escrever mesmo sem saber o que dizer, com a saudade que aparece do nada. Isso é ativação simbólica. E isso, quando feito com consciência, tem um poder imenso. Imagine uma cena. Ele está em casa, distraído, tentando seguir com a vida. Mas então chega uma mensagem sua. 3 palavras apenas. E de repente ele congela. Lê de novo. Sente algo estranho, um desconforto bom, uma inquietação. A lembrança do seu cheiro, do seu toque, do olhar que você dava quando ele dizia algo sem sentido. Ele tenta ignorar, mas algo foi aceso. E aí começa o ciclo. Ele pensa em você antes de dormir. Sonha. Acorda com aquela vontade inexplicável de te ouvir. Isso não acontece por acaso. A mente dele foi puxada para o campo simbólico, onde vocês ainda estão conectados. E ali você reina. Se você quer aprender como usar isso de forma verdadeira, autêntica, sem manipular, sem jogar, então está no caminho certo. Porque compreender o inconsciente coletivo e os arquétipos é muito mais do que uma técnica de reconquista. É um mergulho profundo na alma, sua e dele. Ao longo deste vídeo, eu vou te mostrar como identificar quais arquétipos estão em jogo na sua história, como reconhecê-los em você e, principalmente, como invocar nos outros aquilo que está latente, mas ainda adormecido. Prepare-se para enxergar os relacionamentos por uma nova lente, uma lente simbólica, poderosa, transformadora. Porque quando você entende a linguagem da alma, você não precisa correr atrás. Você aprende a chamar e o outro vem, com presença, com verdade e com desejo. Se isso ressoa com algo que você sente, fique até o final. E depois me conte, você já disse algo que mudou tudo entre vocês, mesmo sem entender por quê? Quero ler suas histórias nos comentários, porque aqui a gente fala a linguagem da alma. Quantas vezes você pensou nele e pouco tempo depois algo acontece? Um story visualizado, uma mensagem fora de hora, ou até uma música específica que começa a tocar do nada, como se o universo estivesse respondendo aos seus sentimentos? Para Carl Jung, isso não é mera coincidência, é sincronicidade. Um princípio que conecta eventos externos a estados internos da alma, não através da lógica, mas através do significado. Quando há uma carga emocional intensa, como a saudade, o desejo ou até o ressentimento, essa energia psíquica começa a se manifestar também fora de você, em acontecimentos que parecem casuais, mas que na verdade carregam um sentido simbólico profundo. A sincronicidade não é sobre controle, mas sobre alinhamento. Quando você se conecta com uma intenção emocional verdadeira, aquela que vem da sua essência e não do ego ferido, o campo simbólico à sua volta responde. As palavras certas, ditas nesse estado de alinhamento interno, funcionam como catalisadores. Elas não apenas tocam o outro por fora, como se fossem argumentos lógicos. Elas atravessam a pele e entram direto no inconsciente, despertando nele aquilo que estava adormecido. Jung dizia que o inconsciente entende símbolos, imagens, gestos e palavras com carga arquetípica. Ou seja, não é o conteúdo superficial que importa, mas o que aquela palavra ativa emocionalmente. Pense nisso como uma chave de um cofre antigo. Você pode dizer 1000 frases racionais, escrever textos longos, tentar convencer alguém com lógica. Mas se você não tocar o símbolo certo, nada se move. Por outro lado, uma frase simples, carregada de significado emocional e simbólico, pode abrir todas as portas. Por exemplo, ao invés de dizer "estou com saudade", imagine dizer "não sei porquê, mas seu silêncio ecoa em mim como se estivéssemos juntos". Percebe a diferença? A segunda frase cria uma imagem, um sentimento, um espaço simbólico onde ele pode se reconhecer. E aí o inconsciente dele reage. Ele sente algo,
e quando sente, age. É assim que funciona a linguagem simbólica no amor. Ela opera abaixo da superfície, ativando memórias sensoriais, emoções enterradas e desejos que nem ele mesmo compreende. É por isso que tantas vezes um simples contato, vindo da pessoa certa e no momento certo, pode virar o mundo de alguém de cabeça para baixo, não porque foi pensado estrategicamente, mas porque foi verdadeiro, carregado de intenção emocional e simbolicamente potente. Quando você diz essas 3 palavras, se estiver conectada com sua essência e não apenas com a necessidade de resposta imediata, você envia um chamado psíquico, um eco que ressoa nos espaços invisíveis do vínculo entre vocês. E a resposta vem. Seja num sonho que ele não entende, num pensamento recorrente ou numa vontade incontrolável de ouvir sua voz de novo. É a alma dele reagindo à linguagem que ela reconhece, a linguagem dos símbolos. Portanto, ao usar as palavras certas, você não está apenas tentando reconquistar alguém. Você está se comunicando com aquilo que há de mais profundo no outro e também em você. Está dizendo: eu vejo você além das máscaras, e está provocando um reencontro que começa dentro, mas que inevitavelmente se manifesta fora. E quando isso acontece, ele te procura, porque algo dentro dele reconhece que é ali, com você, que algo essencial está sendo chamado de volta à vida. Se você já viveu alguma experiência assim, de dizer algo que parecia simples, mas teve um impacto profundo, compartilhe nos comentários. Talvez agora você esteja se perguntando, afinal, quais são essas 3 palavras capazes de tocar o inconsciente dele? A resposta vai te surpreender, não pela complexidade, mas justamente pela simplicidade carregada de símbolo. São palavras que, quando ditas do lugar certo dentro de você, ativam memórias sensoriais, despertam o arquétipo do amante e provocam uma inquietação que ele não consegue racionalizar. As 3 palavras são: eu lembrei de você. Parece comum? Superficial até, mas preste atenção ao que elas contêm. Quando você diz, eu lembrei de você, está dizendo muito mais do que uma lembrança casual. Você está sugerindo que ele habita em algum lugar do seu mundo interior, que ele não foi esquecido, que há algo vivo entre vocês. Essa frase evoca o arquétipo da ânima, que, segundo Jung, é a representação da alma feminina no inconsciente do homem. E quando ela se manifesta, o homem sente um chamado psíquico à reconexão, como se algo essencial estivesse sendo retirado da escuridão do esquecimento. A lembrança, nesse caso, não é racional. É sensorial, emocional, simbólica. Quando você ativa essa memória no inconsciente dele, o que volta não é só a imagem do seu rosto, mas o cheiro, o som da sua risada, a sensação da presença, o calor do toque, o brilho no olhar. E o mais importante, o sentimento de ser visto, sentido, desejado. A frase "eu lembrei de você" toca o homem em um lugar arquetípico onde ele se sente reconhecido como parte de algo maior. Ele não entende porque sente vontade de te responder, de ouvir mais, de saber o que te fez lembrar dele, mas sente e reage. Agora, isso só funciona com potência total se for dito com verdade emocional. Se for só uma jogada, o inconsciente percebe. O que dá força à frase não é a estrutura dela, mas a vibração por trás, a emoção que você sente enquanto diz. Jung afirmava que toda transformação psíquica começa com um movimento de sentimento. E o sentimento verdadeiro, quando expressado com integridade, cria o que chamamos de ressonância vibracional, uma frequência emocional que ultrapassa a barreira racional e toca diretamente o inconsciente do outro. É como uma música que você não consegue explicar, mas que te faz chorar. Você não entende, mas sente. Por isso, ao dizer "eu lembrei de você", feche os olhos por um instante antes. Sinta o que exatamente te fez lembrar.
um cheiro, um gesto, uma memória específica. Permita que essa lembrança te emocione, que ela te traga de volta a experiência sensível do encontro com ele. E só então diga: isso faz toda a diferença, porque ele não vai sentir apenas as palavras, vai sentir a sua emoção viajando por dentro delas, e essa emoção é que vai despertá-lo. Essa frase funciona porque ela não exige, ela evoca, ela não cobra, não invade, não acusa, ela convida. E o inconsciente responde a convites simbólicos com muito mais intensidade do que a pressões diretas. O homem que está emocionalmente confuso ou distante pode não entender por que algo o puxou de volta para pensar em você. Mas algo o puxará. Porque quando o arquétipo do amante é ativado, ele anula por um momento o ego defensivo, o orgulho, o medo. Ele cria um espaço interno onde o desejo volta a respirar. E talvez, só talvez, essa frase o leve a escrever de volta. A perguntar o que te fez lembrar. A buscar uma brecha. E nessa brecha, se houver verdade de ambos os lados, pode nascer algo novo. Não uma repetição do passado, mas um reencontro mais consciente, porque agora você entende a força do símbolo, da emoção e da linguagem que fala direto à alma. Você já teve a sensação de que ele está sentindo o que você sente, mesmo sem nenhuma troca de mensagens, mesmo sem qualquer contato? Como se, de alguma forma misteriosa, a sua emoção atravessasse a distância e tocasse nele. Na psicologia junguiana, isso tem um nome e um mecanismo: projeção. Jung observou que nossos vínculos mais profundos são moldados por projeções psíquicas, pedaços de nós mesmos que depositamos no outro inconscientemente. E quando há um laço emocional intenso, essa troca simbólica se torna um verdadeiro espelho. O que você sente por dentro começa a refletir na energia entre vocês. E se ele também carrega em si partes não resolvidas da própria alma, o que você sente pode ativar essas partes nele, mesmo que ele não saiba de onde vem o incômodo, a saudade, a confusão repentina. Isso porque no campo simbólico onde os vínculos são formados, a separação física não é barreira. O inconsciente fala com o inconsciente. Emoções verdadeiras são como ondas vibracionais. Tocam, ressoam, provocam eco. Se você está ansiosa, carente, sentindo dor e falta, esse campo se enche dessa energia e ela pode reverberar nele como incômodo, peso, desejo de afastamento. Mas se, ao contrário, você acessa o centro do seu ser e transmite presença, saudade com dignidade, amor com liberdade, o campo se transforma. E ele sente, não como obrigação, mas como impulso espontâneo, como um desejo genuíno de se reaproximar. Jung dizia que toda projeção é também um convite ao autoconhecimento. Ou seja, o que você emana pode se tornar uma oportunidade de despertar interior no outro. E aqui entra algo poderoso: os rituais simbólicos. Pequenos gestos, feitos com intenção emocional verdadeira, funcionam como amplificadores dessa energia que viaja entre vocês. Não é misticismo vazio, é psicologia profunda. O inconsciente responde fortemente a símbolos e ações simbólicas. Quando você associa as palavras "eu lembrei de você" a um gesto concreto, você ancora essa emoção no plano real e o impacto psíquico se intensifica. Por exemplo, escreva a frase à mão em um papel. Enquanto escreve, visualize um momento entre vocês que foi real, íntimo, sensível. Algo que te tocou de verdade. Depois, dobre esse papel com delicadeza e coloque dentro de um livro que te inspira, ou sob um objeto que simbolize a relação de vocês. Não é para que ele veja, é para que você sinta. Esse gesto cria uma ponte entre o mundo interior e o mundo simbólico. E essa ponte carrega força. Outro ritual simples. No momento em que decidir enviar a mensagem com as 3 palavras, respire fundo.
Coloque uma música que represente o sentimento que você quer transmitir. Não tristeza, mas presença, beleza, lembrança doce. E toque o celular com as duas mãos, como se estivesse segurando o campo de energia entre vocês. Então escreva, mas escreva com alma, com entrega, com emoção sincera, sem exigência. Esses gestos não são superstição. São modos de envolver o seu inconsciente na ação, de alinhar o que você faz com o que você sente. E o efeito disso é perceptível, porque você envia uma vibração emocional clara, sem ruído, e isso cria uma abertura no outro. O campo entre vocês se ilumina, mesmo que por instantes, e nesses instantes ele pode te procurar. Lembre-se, você não controla o outro, mas pode tocar nele de forma tão verdadeira que o desejo de voltar venha de dentro dele como um chamado. E tudo começa com o que você sente, com o que você projeta, com o que você ativa em si mesma. Amor não se força, se evoca. E quando é evocado com autenticidade, ele responde: me conta aqui nos comentários. Qual símbolo representa a sua história com ele? Qual ritual você sente que faria sentido para você agora? Compartilha, porque outras mulheres podem se inspirar na sua força simbólica. Depois que você disser as palavras, depois que tiver feito o que precisava ser feito com verdade emocional, o mais importante é soltar o controle. Isso parece simples, mas é uma das etapas mais difíceis. Porque a mente quer provas, quer resposta imediata, quer confirmação. Mas o inconsciente não opera no tempo do ego. Ele tem seu próprio ritmo, seu próprio modo de se mover. Forçar uma reação é como tentar fazer uma semente brotar, puxando-a pela raiz. O que realmente transforma não é a pressão, é o espaço que você dá para que o outro sinta, para que o símbolo atue, para que o desejo se reorganize dentro dele. Jung sempre falou da importância de confiar nos processos invisíveis da alma, de respeitar o tempo do inconsciente, porque tudo o que é verdadeiro atua abaixo da superfície antes de emergir como ação. Quando você diz, eu lembrei de você, com presença, com emoção real, e depois se recolhe, você envia uma mensagem silenciosa de confiança, de maturidade emocional, e esse silêncio posterior é tão poderoso quanto as palavras. Ele é o campo onde o outro pode respirar, sentir, se lembrar, não só de você, mas dele mesmo com você, e é nesse vazio fértil que algo novo pode nascer. Forças invisíveis atuam quando você está alinhada com seu desejo interior, não no sentido de carência, mas no sentido simbólico mais profundo. Quando você deseja não apenas o outro, mas o encontro verdadeiro, a verdade emocional, o reconhecimento mútuo. Quando seu desejo é limpo, o universo responde, não como um gênio da lâmpada, mas como um espelho simbólico que reflete exatamente o que você emana. Então, agora que você sabe o poder das palavras, dos símbolos, da intenção emocional e do ritual, confie, solte, entregue e deixe que o invisível faça sua parte. Porque quando você entra em sintonia com a linguagem da alma, não precisa perseguir nada. Você só precisa se manter inteira e o que é verdadeiro encontrará o caminho de volta até você. Se esse vídeo tocou algo em você, deixa o like aqui, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdos sobre a psicologia profunda dos relacionamentos e comenta aqui embaixo. Qual dessas ideias mais ressoou com a sua história? Quero muito te ouvir.